E hoje eu vim fazer algo bem diferente. A gente vai comentar sobre uma pesquisa da Fiocruz que aponta os impactos da pandemia na rotina dos jovens adolescentes. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e já compartilha com outras mães. Eu vou lendo trechos e a gente vai abordando sobre os assuntos exatamente para comentar cada um deles e algumas vezes dar alguma dica, outros deixar ou levantar aí uma bandeira amarela para a gente verificar nas nossas casas. Então, fiquem atentos e compartilhem com outras mães. A pesquisa da Fiocruz ela aponta os impactos da pandemia na rotina dos jovens brasileiros. E essa pesquisa foi feita de junho a setembro de 2020. Então, eu vou lendo os trechos e a gente vai comentando. Durante a pandemia, 48,7% dos adolescentes do país têm sentido preocupação, nervosismo ou mau humor, na maioria das vezes ou sempre. Houve um aumento no consumo de doces e congelados, bem como no sedentarismo, e o percentual de jovens que não faziam 60 minutos de atividade física em nenhum dia da semana, hoje, antes da pandemia, era 20,9%. Então, é quase 21%. E agora, com a pandemia, esse percentual passou para 43,4%. O que isso daí significa? Praticamente chegamos à metade, quase a metade dos jovens sem praticar exercícios. É claro, por causa do confinamento. Vamos falar sobre tudo isso. 70% dos brasileiros de 16 a 17 anos passaram a ficar mais do que 4 horas por dia em frente ao computador, tablet ou celular, além do tempo das aulas online. Além disso, 23,9% daqueles entre 12 a 17 anos começaram a ter problemas no sono. E 59% sentiram dificuldade para se concentrar nas aulas à distância. Esses são alguns dos resultados da Convide Adolescentes, pesquisas de comportamentos realizadas com jovens no Brasil todo, de junho a setembro de 2020. Essa pesquisa saiu dia 1º de 12 de 2020. Então, vamos lá. Vamos quebrar esse parágrafo para a gente analisar, tá? E dar algumas dicas como que a gente pode ajudar os nossos jovens adolescentes. Durante a pandemia, 48% dos jovens têm sentido preocupação, nervosismo e mau humor, na maioria das vezes ou sempre. Bem, os jovens, todos nós já sabemos que os jovens exatamente estão na fase de aprimorar o cognitivo, onde eles precisam se relacionar com o meio, além de estar entendendo o que está passando com ele, porque existe essa troca. Então, ele enxerga o meio, verifica o que passa com ele se coloca no meio, e aí ele começa a perceber como que está tendo essa abordagem, esse impacto e fazendo relações, tá? Como ele está, como ele é e como ele pode ser. Então, isso tudo é muito importante. Então, foi tirado de todos nós, mas para adolescente é muito importante aí esse período, porque é o período onde eles têm essa transformação, transformação de identidade mesmo. Ou seja, a cabecinha de criança que nós, mães, pais, responsáveis, formatávamos, com uma identidade que era muito nossa, e aí eles começam a virar, ter mais propriedade, buscar a sua personalidade, começar a se identificar como indivíduo, e aí isso ele precisa de se relacionar. E não é só com a família, é
com o meio que ele tem, a sociedade em si. Então, de fato, o nervosismo e o mau humor. Como que a gente minimiza isso? Muitas mães estão conseguindo minimizar através de um trabalho, de uma rotina. Não digo meditação, mas pode ser nessa linha. O mindfulness, ou então a própria meditação, ou a yoga, ou algo que ele dance, extravase no meio da casa, né? Ou no quarto dele, algo que ele consiga extravasar pelo menos 20 minutos do dia, tá? Que 60 minutos muitas vezes não tem tanta motivação para isso, mas que crie uma rotina que ele tire ali 30 minutinhos, 20 a 30 minutos diário, para que ele movimente esse corpo, né? Que a gente inclusive sabe que tem um hormônio da irisina, que ela exatamente desencadeada aí toda pela parte dos músculos e tudo. No momento que você faz exercício, ela faz com que a nossa vontade, motivação, que inclusive ajuda a desencadear todos os hormônios do bem-estar. Então, a parte de motivação, a parte de estar imbuído a fazer algo, também está muito ligado à rotina. Se simplesmente fala, deixa para amanhã, aquilo dali sempre vai deixar para amanhã. E aí, muitos pais estão falando que é procrastinação. Gente, não é procrastinação, tá? É porque realmente ele não sabe o que fazer e não tem motivação para tal. Nós somos assim. Então, é fazer de pouquinho em pouquinho. Estimule, faça junto, tá? O outro ponto aqui que fala também é a questão que houve aí o aumento. Uma coisa está relacionada à outra, né? Porque quando você tem mau humor, está nervosa, está ansiosa, a pessoa em si está preocupada, ela acaba consumindo mais doces, mais congelados. E aí, com isso, com o sedentarismo, acaba gerando a obesidade, né? Então, é o que eu comentei aí anteriormente, que é buscar algumas atividades pequenas e muitas vezes até arrumar casa, isso daí já faz um break, já desliga dessa rotina ruim, né? Esse hábito que eles estão adquirindo, uma rotina ruim, que é só na frente das telinhas. E aí, eles comentam que passaram, né? 21% não fazia atividade alguma e agora está 43% aproximadamente não fazendo atividade nenhuma. Isso tá claro, é super justificável, mas a gente pode ter e ajudar, ter paliativos para isso. 70% dos brasileiros jovens de 16 a 17 anos passaram a ficar mais de 4 horas por dia em frente ao computador, tablet ou celular, além do tempo de aulas online. Então, 70% dos brasileiros de 16 a 17 anos, eles estão passando mais tempo porque é exatamente o período onde eles estão buscando um ingresso numa faculdade, num vestibular, né? Vão buscar aí, já estão começando a estudar em ritmo de vestibular. Então, são aqueles adolescentes que muitas vezes não tem muita flexibilidade de horários. Então, de manhã ou à tarde, geralmente é de manhã, porque quando passa essa idade, geralmente é de manhã. Eles têm a aula online e depois eles têm todo um estudo dirigido aí para que eles façam um estudo em casa a respeito do que foi dado, além de exercícios. São 5 horas de estudo
direto em uma aula ao vivo atrás da outra, né? Então, depois, geralmente, almoço, algum tipo de atividade e depois retoma esses estudos. Retoma esses estudos mais 1, 2 horas, e aí depois tem um tempo livre, que geralmente eles estão aonde? Na rede social ou então em jogos, né? E isso daí tudo frente aí a computador, laptop e celular. Com isso, impacta muito no cansaço mental. A mente, ela, pelo fato da internet, ela ter uma velocidade muito grande, ou seja, a habilidade dos jovens e a quantidade de informações que existem, ela, além de prejudicar a vista, ela torna a mente muito cansada. Fora isso, que logo a gente vai ver aqui no outro parágrafo, né, eu já vou até adiantar. Além disso, 23,9% está com dificuldade. Aqueles de 12 a 17 anos começaram a ter problema no sono, e 59% sentiram dificuldade de concentrar nas aulas à distância. Então, vamos entender isso. A questão da dificuldade, problemas com sono, a gente tem aí a melatonina, que é o hormônio que induz aí a gente a dormir. E geralmente acontece no final da tarde. O que ocorre com os nossos jovens? Eles estão buscando se relacionar. E aí entram direto nas redes sociais. Quanto mais velho, né? Difícil a gente colocá-los para dormir. Então, tem que acordar os horários do sono, ou seja, pode-se levar o celular para a cama? Não. Então, pode ficar no celular até que horas? Então, isso daí tem que ser acordado. E celular, para os adolescentes, tem que ser colocado distante da cama. Tá? E quando a gente fala de 12, não tem nem que ter o celular por perto no momento do sono. Ele tem que estar depositado em algum local cômodo diferente fora do quarto. Mas o celular é o despertador. Mas atualmente nós estamos numa pandemia, eles não têm noção e muitas vezes os pais dormem e eles acordam e acessam o celular. E viram à noite. E aí, muitos estão tendo realmente dificuldade de sono. Porque, além de ficar o dia quase todo, né, acessado, plugado nas telinhas, seja ela estudando, ou em redes sociais, ou em jogos, ou em séries, né, na TV, isso daí cansa a mente. E até mesmo desligar de toda essa informação é muito difícil. Então, uma das coisas que eu sugiro é que acorde com os jovens de vocês, aonde vai, o horário que vai dormir. E é legal que, de repente, faça um acordo para a casa inteira. Não é que todo mundo vai dormir o mesmo horário, mas já que eu estou colocando um jovem adolescente de 17 anos, né, que já quer ser dono de si, já quer ter os seus próprios horários, a liberdade, né? Ele vai falar assim: por que você tem que colocar a hora para mim? E você também tem que colocar a hora para você. Então, por que não? A gente também tem nossos limites. Então, acorde os horários que cada um vai dormir na casa. Isso daí é muito importante, tá? Vocês vão ver que isso muda, faz uma diferença. Aqui, eu e minha filha temos cada um o seu horário. E a minha filha, ela, é claro que quanto mais velha ela foi ficando, mais esse horário foi aumentando. Então, mas hoje ela não passa das 10h30 da noite, porque ela sabe que no outro dia ela já tem essa rotina já emplacada na vidinha dela. Ela sabe que no outro dia ela tem que acordar cedo, que ela tem que estudar, ela tem uma carga de estudo muito intensa, porque já está aí no terceiro ano e precisa passar no vestibular. Então, são essas coisas que também a gente precisa mostrar para os jovens, mostrar essa cadeia de ações para que ele atinja aquele objetivo que ele quer.
aquele alvo. Então, isso é muito legal a gente também construir uma linha de raciocínio e temporizar isso, né, num tempo futuro, para que ele veja o que ele tem que doar hoje para ele atingir amanhã. E esse papo é muito bom ter com os jovens, porque senão eles acham que a gente só quer limitar os horários deles, tá? E aí, no outro capítulo, a gente tem assim: o trabalho investigou as mudanças na rotina, nos estilos de vida, nas relações com familiares e amigos, nas atividades escolares, nos cuidados à saúde e no estado de ânimo entre os adolescentes de 12 a 17 anos. Quando eles falam de 12 a 17 anos, isso daí foi o corte que eles deram. Mas você pode colocar ali 10 a 20 anos com tranquilidade, tá? Porque todos estão nessa fase de adolescência. Só que entre 12 a 17, eles têm uma linha menos contrastante, né? O início da adolescência está bem infantil e o final da adolescência já está bem mais madurinho. Então, vamos lá. Foi coordenado pelo Instituto de Comunicação e Informação em Saúde, Fiocruz, em parceria com a Universidade de Minas Gerais, a UFMG, e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Foi realizado de forma online, com 9.470 adolescentes que responderam a um questionário virtual entre os dias 27 de junho a 17 de setembro. Esta é a segunda etapa da Convide, que em abril e maio abordou os estilos de vida dos adultos durante a pandemia. Bem, então aí ela só está falando dos adolescentes. O do adulto tem uma pesquisa diferente. É que nesse mesmo período ele abordou, tá? A falta de atividade física entre os jovens, aí vem um comentário. A falta de atividade física entre os jovens e adolescentes foi um dos resultados que mais destacou. Em geral, os jovens brasileiros praticam mais atividades coletivas, como aulas de dança, jogos com bola. Com as medidas de restrição social, tornou-se mais difícil para eles manterem a prática de exercícios, aponta a pesquisadora Célia Landman. Ai, gente, isso aqui é alemão. Isword, não sei ler não, gente, está em alemão. Coordenadora do trabalho. Depois eu vou colocar aqui embaixo, né, nas descrições, o link da pesquisa, tá? Sobre a pesquisa. Chama muito atenção também o estado de ânimos desses jovens, que relataram tristeza, ansiedade e ausência de amigos. É claro, gente. Imagina eles confinados. Nós estamos cansados. Eu não estou cansado, não, Clau. Nós estamos cansados. Nosso pique é outro. Se nós tivermos uma caminha, uma redinha, uma prainha parada ali, só curtindo o nosso ócio, maravilha. O adolescente, ele precisa extravasar, ele precisa estar com o outro, ele precisa falar, ele precisa ser ouvido. E com outros, é como a gente brinca, da mesma espécie, né? Mas com outros da mesma faixa etária. É isso que faz todo o cognitivo, as diferenças regionais, né? A pesquisa também abordou aspectos mais diretamente ligados à pandemia, como medidas de prevenção e diagnóstico. O percentual de adolescentes que se declarou como tendo recebido o diagnóstico de Covid-19 foi de 3,9%, enquanto a região sul registrou menor proporção de jovens, um percentual de 2,1%. E a Nordeste registrou 6,1%. Muita coisa. Toda vez que a gente tem mais consciência
do que dos fatos, a gente se precaver mais. Então, não vou entrar também na parte política, porque isso tudo tem a ver, mas a parte de conscientização dos nossos jovens, que é a parte de educação de respeito ao outro. Além disso, fala, a grande maioria dos adolescentes, 71,5%, aderiu às medidas de restrição social, com 25,9% em restrição total. É o que aconteceu, por exemplo, aqui em casa, aconteceu praticamente restrição total. E 45,6% em restrição intensa, ou seja, a intensa só saindo para supermercado, farmácias ou casas familiares. Então, aqui foi restrição intensa, porque nem casas familiares a gente foi. Então, tá pesada, a pandemia tá pesada, tá no momento que realmente nós adultos já estamos cansados, os jovens já estão sobrecarregados, ou seja, já passou do limite deles de estar confinado. Em contrapartida, a gente sabe que também são os jovens que levam toda a disseminação de Covid, né? Então, a gente também tem que evitar uma circulação sem consciência. Então, isso tem que ser conversado nas famílias, isso tem que ser alertado a esses jovens. Recentemente, eu tive aí uma conhecida onde a família estava confinada intensamente, restrição intensa, e os jovens da casa, 3 jovens da casa, resolveram liberar, sair à noite. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro está tendo muito disso, como vários em outros locais. Mas aqui no Rio teve uma época que realmente foi demais. E aí o índice de transmissão aumentou, o índice de mortes aumentou também. Infelizmente, também trouxe a Covid para dentro de casa. E todos se internaram e os pais entubaram. E dentro dessa situação, houve o falecimento da mãe. Então, não deixa chegar a esse ponto, porque é muito triste, muito complicado. Eles precisam perceber isso. Às vezes, a gente se blinda de não assistir tanta coisa na televisão, porque a gente só liga, né? E fica até depressivo em função de tanta coisa ruim, triste que vê, que muitas vezes a gente blinda os nossos jovens. Mas também é importante que eles vejam isso, tá? A gente não está falando de vidas como a gente fala de coisas. E é importante desenvolver também essa percepção dele. A cognição dele tem que entender, a valorar o que é uma coisa, o que é outra. Então, vamos lá. A região norte se destacou em ter maior número de adolescentes diagnosticados com a Covid e menor adesão às medidas de restrição social. É claro, uma coisa está inversamente proporcional à outra. Foi um padrão que se repetiu entre os adultos também, como apontado na primeira pesquisa, como se compara aí a séria. A piora na saúde física e mental. A piora da saúde na pandemia é outro destaque que existe aí para os jovens, né? Foi apontada por 30% dos jovens. Diferenças foram encontradas por sexo e faixa de idade, com as meninas relatando maior proporção de piora no estado de saúde do que nos meninos. E os adolescentes mais velhos do que os adolescentes novos. Então, vamos ao percentual. Então, a diferença foi encontrada por sexo e faixa de idade, nas meninas relatando mais proporção de piora no estado da saúde, 33,8% a mais do que os meninos,
38,8% e os meninos 25,8%. E os adolescentes mais velhos, 37% dos mais novos, que foi 26,4%. O percentual de adolescentes que relataram piora na qualidade do sono durante a pandemia foi de 36%, sendo que 23,9% começaram a ter problemas com o sono e 12,1% relataram que tiveram problemas, já tinham problemas e piorou. Eles pioraram. A quantidade do sono foi afetada entre as meninas e nos adolescentes com 16 a 17 anos em relação aos mais novos. Sentir-se preocupado, nervoso, mal-humorado foi descrito por 48,7% dos adolescentes, na maioria das vezes ou sempre. Gente, isso daí é praticamente 50% dos adolescentes falando isso. E tem que lembrar que muitas vezes o adolescente ele não sabe diagnosticar ou identificar os seus próprios sentimentos. Então, eles acham que o que eles estão sentindo é normal. E por isso que muitos têm dificuldade, inclusive, de procurar ajuda, né? De abrir isso daí com os pais. E é por isso que nós, pais, temos que começar a despertar o que ele está sentindo. A alegria, o que é, a tristeza, o que é. Então, isso daí é importante a gente conversar com os nossos filhos. Nós, mães, não precisa ser psicólogo nem pedagogo, não. Isso daí é conversar e nas entrelinhas que ele vai falando, a gente vai vendo as palavras que ele vai dando, ou então a forma que ele tem de abordar determinados assuntos, e a gente vê que existe uma trajetória pessimista ou otimista nisso. E aí a gente faz todo um acompanhamento e desdobramento de caso. Sentir-se preocupado, nervoso ou mal-humorado, 48,7% dos adolescentes, na maioria das vezes, sempre. Entre as meninas, o percentual foi de 61,6%. As meninas, elas precisam de mais contato. Eu justifico isso. Eu não posso afirmar isso, porque realmente eu não sou da área. Eu sou mãe de adolescente, mas eu acredito que as meninas, elas precisam desse contato maior. Sabe aquele best friends, sabe? Aquela coisa de minha melhor amiga, os meus melhores amigos. Eu choro. Adolescente, principalmente menina, né? Chora demais, é muito emotiva, ou então ri absurdamente. Então, e com isso, a pandemia leva, de fato, esse mau humor nas meninas também. E aumentando nas meninas, né? O adolescente de 16 a 17 anos de idade relataram que esse sentimento se tornou mais frequente. Então, 55,3%, contra de 12 a 15 anos, 45,5%. Tá vendo como a pressão dos adolescentes de 16 a 17 anos, que foi até onde foi a pesquisa, ele é muito maior, porque apesar do de 12, 15 anos, cognitivo está exatamente naquele momento de identificação do eu, né, identidade, mas os 16 e 17 anos, eles estão assim numa abertura para a vida, da liberdade, do sentimento de ter autonomia. Então, aquilo é uma ruptura do sexo. Sim. Né? De se relacionar sexualmente, de ir para as festas. Então, de te formar. Minha filha, por exemplo, não teve formatura. Isso daí, para a cabeça de muitos jovens, foi bem complicado. Mas de tudo, é o que eu abordei com ela, né? De tudo que tenha para vir, é isso que a gente tem que conversar com eles. É só uma poeirinha em toda a vida.
e que outras vão vir aí que vai sobressair além do que dessa de terceiro ano. Então, são essas coisas que a gente tem que comentar com nossos jovens para que comece a gerar estímulo para eles saírem dessa inércia. Também é importante, a pesquisadora salienta aqui, a Célia, também é importante destacar a piora na qualidade no sono e nos problemas do estado de ânimo. Há um conjunto de fatores como sentimentos de tristeza, nervosismo, isolamento, insegurança, a insegurança de perder o pai, perder a mãe, e perder amigos, né? O medo por familiares, que está afetando diretamente a saúde dos jovens. Não é à toa que 30% deles identificam uma piora em seu estado de saúde, salienta a pesquisadora. Mudanças de hábitos alimentares e mais sedentarismo. Vamos falar sobre isso. O consumo de alimentos não saudáveis, e é um fato, em 2 ou mais dias na semana aumentou 4% para pratos congelados e 4% para chocolate doce. Mais de 40% dos adolescentes não praticaram atividades físicas por 60 minutos em nenhum dia da semana durante a pandemia, e o percentual de jovens que não faziam 60 minutos de atividade física aumentou para 43%. Então, como nós tínhamos falado aí sobre a questão da atividade física, e que leva à ansiedade, a ansiedade ela estimula você colocar mais carboidrato ou açúcares para dentro do seu corpo. Como que a gente minimiza isso, nós, mães e responsáveis? A gente minimiza porque somos nós que compramos, colocamos as coisas para dentro de casa. Então, o que a gente pode não é, por favor, não é cortar chocolate, doces, congelados. Congelados eu até digo que sim, mas precisa ter a válvula de escape deles. Esse momento é muito complicado, gente. Então, a gente não é robô para falar assim, você vai tomar uma pílula por dia. Não é, a gente tem todo um sentimento, um envolvimento aí que está latente. Mas a gente pode amenizar isso. De que forma? Alimentos mais saudáveis dentro de casa. E sempre tem uma besteirinha assim, por que não? Vocês têm que lembrar que os jovens, eles têm também uma facilidade de queima de caloria. Pior é quando a gente come, né? Aqui em casa acontece isso também. Quando ele tem uma queima de calorias absurda, né? Agora, também quando faz exercício, porque a adrenalina, ela é realmente muito maior. Então, eles vivem essa intensidade de vida, né? Um momento que vive tudo intensamente. Mas, como eles estão confinados, acaba, sim, o sedentarismo e a obesidade. Então, para isso, somos nós que fazemos as compras. Então, nós podemos, sim, escolher itens menos calóricos. E eu não estou falando dos diets, dos lights, não estou falando isso, porque cuidado com as embalagens, tá? Porque muitos diets, lights, eles acabam aumentando aí no sódio, né? Acaba aumentando em algum tipo de conservante. Então, cuidado com isso. Mas colocar comida propriamente dita o mais in natura possível, né? E o tipo de processamento é o tempero dali, sem inovar demais, é o grande feijão com arroz, né? Então é a proteína salada, né? É o pão com, com queijo. Então, esse tipo de coisa. É importante a gente começar a simplificar a vida. E organização, a gente também vê muito isso, né? Nessa pandemia, me fez muito refletir essa situação.
Então, a gente vê muitos amigos meus buscando as dobras perfeitas. A gente vê muitos profissionais querendo se tornar os melhores dos melhores. Nós estamos numa pandemia e a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, como equilibrar, né? E nós temos uma visão, nós personagens organizer temos uma visão dessa forma, assim, de entrar na casa do outro e perceber o que incomoda, o que funciona, o que pode tornar mais prático, o que pode gerar mais bem-estar ali. E eu lido um pouco mais além, não só com os itens, com as coisas, porque eu lido com mães, a relação entre mães e filhos, né? Então, eu olho o pilar da organização de relações, olho o pilar da relação de rotinas, eu olho o pilar da relação de ambiente e de estudos. Então, são esses 4 pilares que são avaliados. E nessa pandemia, a gente tem que flexibilizar algumas coisas. Antes vou dar um exemplo, né? Antes, a gente falava para um adolescente, eu não digo para criança, mas para adolescente, 16, 18 anos, 20 anos, a gente falava, não come no quarto. Hoje, mas ele saía com a gente para comer fora. Tinha toda uma rotina anterior que não dava tempo dele ter tanto, não dava tempo dele ter tanto tempo com ele no mesmo ambiente. Então era um rodízio de cenários. E hoje em dia não. A gente está em 4 paredes. Então a gente tem que, inclusive, flexibilizar algumas coisas. Eu não estou dizendo para você fazer isso, mas olha no todo que tem aí e verifica o que pode ser mais flexível. Agora, em contrapartida, a gente não pode liberar geral. A gente tem que criar rotinas, mas criar rotinas o mais próximo possível do que foi o normal passado, tá? Adequando o normal atual. Então, a questão do ensino à distância. O ensino à distância, a gente está falando de tempos em tempos aqui, dentro de uma telinha, olhando para uma telinha. Então, os intervalos que tem que ter entre o tempo de estudo, eles têm que ser maiores. Mas tem que ser vários intervalos. Antigamente, o que se fazia? Ele pulava de um curso para o outro, ou então de uma aula para outra, chegava em casa, era um intervalo maior. Mas quando chegou a pandemia, começaram direto a estudar frente à telinha, né? Sem intervalo nenhum. Então a gente tem que colocar entre um ensino e outro, e aí está muito ligado, tirando o colégio, está muito associado à quantidade que você tem de conseguir permanecer focado. Isso daí depende da pessoa, que vai de 10 até 40, 60 minutos focado, e 60 minutos é um AIS, tá, gente? Para chegar a 40, o foco é exatamente dedicado a determinada coisa. É puxando a cabecinha para que exista aquela concentração. E para adolescente isso é muito difícil. Tá? Então, o momento que você viu que o seu adolescente consegue segurar o foco, a partir daquele momento que ele já se distraiu, ali tem que botar um intervalo de 10 a 15 minutos ou 20 minutos, dependendo da carga horária que ele tiver total no dia de estudos. E aí, para completar essa pesquisa, ela fala muita dificuldade em acompanhar as aulas de ensino à distância foram citadas pelos adolescentes. 59% relataram falta de concentração. 38,3% falta de interação com os professores. Olha só, a gente vai falar cada um desses. Até dói o coração, né, gente? A gente está falando de filho.
a gente está falando de futuro deles. 31,3% falta de interação com os amigos. Em relação ao entendimento do conteúdo das aulas de ensino à distância, 47,8% dos adolescentes relataram estar entendendo pouco. 15,8% disseram não estar entendendo nada. E apenas 1 em cada 4, isso significa 25%, de 16 a 17 anos, relatou estar entendendo tudo ou quase tudo das aulas presenciais. Então, vamos quebrar isso para a gente fechar essa live. O ensino à distância pegou não só os alunos, como os professores, como as instituições de surpresa. Muitas instituições não estavam preparadas para com uma plataforma online, uma plataforma, uma metodologia de estudos, um treinamento da equipe, né, de professores, não, da equipe, inclusive, de apoio a isso, com a tecnologia para que isso daí se disseminasse. E o que aconteceu? Como muitas empresas também. Eles falaram, olha, cada um de vocês vão dar a aula de vocês dentro de casa. A maioria aconteceu isso. Então, cada professor utilizou o que foi melhor, foram super-heróis em 2020, o que utilizou de melhor para envolver seus alunos. Uns tinham mais facilidade, sim, de tecnologia, inclusive alguns já estavam, inclusive, em outras plataformas, tinham outras instituições já contratados online, então já tinham já eram tarimbados, já tinham toda essa malícia de telas. Vocês agora estão vendo aqui, vocês estão vendo que uma profissional que está falando para vocês que tem aí uma certa dificuldade, e eu estou com 3 computadores para fazer essa live. E não sou uma pessoa que tem um desconhecimento, não. É porque é complicado você, de uma hora para outra, que foi para os profissionais também, se relacionar com todas essas telinhas, inclusive com o público que está aí do outro lado. Imagina para os professores, que tem que conseguir transmitir e gerar aprendizado naquele aluno que está lá, que muitas vezes nem acordou, que muitas vezes entrou na aula, porque é obrigatório presença, e não botou nem a visãozinha, a carinha deles. Por quê? É culpa do adolescente? Gente, eu não estou achando culpados. Eu estou mostrando exatamente a linha de comportamento. O adolescente, ele também não foi preparado, então a gente viu que a instituição não se preparou, não estava nesse momento, até algumas já estavam se preparando para tal. A gente viu que foi delegada essa responsabilidade diretamente aos professores e cada um deu sangue, a alma pelo amor dos seus alunos, dos seus estudantes, porque muitos, para ser professor, tem que realmente ter muito amor. E, em contrapartida, os alunos não tinham essa experiência de estar lidando com uma tela fria, né? De estar lidando com uma pessoa do outro lado que com habilidades ou sem habilidades para transmitir um conteúdo. E uma coisa é você ter esse envolvimento, essa motivação presencial. Então, como surgir isso daí logo no início da pandemia? Muitos pararam no meio do caminho. Se não tivesse muita disciplina ou rotina de estudos, com o estudo já ativo, e o estudo ativo é aquele que você estuda todos os dias, independente do colégio. Independente do colégio que deu, você tem o seu estudo diário. E aí, o que acontece? A gente levou 2020.
Infelizmente, 2021, muitos ainda não conseguiram se preparar para tal. E a gente não está nem falando das escolas públicas, porque agora, de fato, houve uma diferença absurda agora nos patamares. Né? As particulares, de mal ou bem, elas estão seguindo, elas estão cumprindo aí o que o MEC solicita, mas tá aí os adolescentes mostrando que existe um impacto muito grande, né, na absorção desse conteúdo. E imagina para aqueles que têm dificuldade de acesso, dificuldade dos professores estarem passando isso também, né? Então, uma das coisas que a gente vai perder bastante é exatamente essa. Vai ter uma lacuna aí de 1 ano, 2 anos de base de ensino. Vai ter. Então, uma das coisas para a gente minimizar isso é criando rotinas de estudos para os nossos filhos. É difícil no início? Mas se deixar solto vai ser difícil mais ainda lá no final. Então, é melhor construir agora, vendo as bases, não deixando as bases, né, quebrarem. E as bases, quando a gente fala, são matérias-chaves, são capítulos chaves, que aquilo dali tem que ter base, que cai em qualquer lugar. Eles vão precisar disso para a vida. Muitas escolas, inclusive, passaram de forma inadequada, porque senão não tinham que passar, né, gente? Mas eu peço, inclusive, para os pais terem uma consciência, se numa hora dessa não é melhor colocar o filho ou num reforço, ou então mesmo deixá-lo vivenciar novamente o ano. Porque não adianta passar se não existe base. Porque o que está lá atrás, se por acaso o colégio e as escolas não tiverem todo um desenrolar de revisão de matérias, que isso daí atrasa todo o conteúdo do MEC, né? Os filhos vão ter muita dificuldade aí daí para frente. Muita. E aí associe um reforço de estudos na matéria que ele tem mais dificuldade. É necessário. A gente está falando aí também da questão do ensino à distância e que muitos adolescentes aí relataram. Então, a gente está falando de 63% estão com dificuldade de absorção, estão com dificuldade de entender o conteúdo. E 63% de uma turma de, vamos colocar, de 10, né? São 6 crianças, 6 adolescentes. Só 4 que, no caso, diz que está tudo bem. E esse tudo bem para o adolescente, a gente também tem que levantar aí uma bandeira para a gente pesquisar. Por quê? Porque o adolescente ele pode responder que está tudo bem só para não ficar mal. Entenderam? Adolescente pode responder que está tudo bem para eles ficarem bem na fita. Ou até mesmo por não saberem o quão eles estão mal. O teste, mas eles acabam comparando um com o outro e tudo. E aí, para eles, aquilo tá tudo bem. Se eles estão tendo nota para passar, tá tudo bem. Mas estão absorvendo o conteúdo? Então, gente, essa daqui foi a pesquisa que eu quis trazer para vocês, para a gente refletir um pouco, tá? Sobre os impactos da pandemia na rotina dos adolescentes brasileiros. Se eu tiver que deixar uma sugestão, apesar de ter já mencionado várias aí, mas criem rotinas para o filho de vocês, rotinas de estudos, rotinas de casa, sim, tá? Os hábitos, eles precisam ser melhor trabalhados, e hábito não é adquire de um dia para a noite.
E a rotina e disciplina, a rotina leva à disciplina, e a disciplina leva ao hábito. Então, construa isso mesmo na quarentena, mesmo na pandemia, mesmo no confinamento, mas não é sair do 8 ou 80, é colocar um pouquinho de cada vez, a cada dia. Isso daí, quando vocês chegarem aí um ano, vocês vão ver que existe uma trajetória totalmente diferente se vocês tivessem parado, tanto vocês quanto com o filho de vocês. Então, eu sou Claucena, gostando, compartilhem, comente e se inscreva no canal. Um grande beijo.